já com o irmão Luan, que estará trazendo a poderosa palavra de Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Glória a Jesus Cristo. Estava quase deixando de ministrar essa palavra aqui, irmãos. Aí o nosso querido e amado pastor Erci fez uma pequena observação na igreja. Aí eu disse: Senhor, vou pregar então, Deus. Porque a igreja está vazia, irmãos, porque há muitas pessoas que morreram na fé espiritualmente devido à pandemia. Então Deus requer de nós que aqui estamos vivos, que nós profetizamos neste vale de ossos secos, amém? Abra sua Bíblia então, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1, 2 e o versículo 11 e 12. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 11, irmãos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Pode se sentar, irmãos. É uma palavra desafiadora, mas já faz algum tempo que eu não escuto mais nenhum irmão pregar sobre esta mensagem. Também já não vejo mais nenhum irmão mais pregar sobre, o vaso de oleiro. As mensagens que quando eu entrei aqui, irmãos, seguida eu ouvia pregar, amém? Glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, o ministério de Ezequiel, irmãos, ele é um ministério onde ele vai ter que enfrentar rostos e algumas caras de pessoas que vão tornar o seu semblante feio ou um semblante com raiva devido à mensagem que ele está pregando. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Note que quando Deus chama Ezequiel para ser atalaia, o nome dele próprio em si, ou o que Deus requer dele, é ele estar em cima de uma fortaleza, como um sentinela, como um vigia ali, prestes a falar aquilo que Deus quer que ele fale. Então o nome de Ezequiel é Deus fortalece. Um nome bem apropriado, considerando as dificuldades que o profeta iria suportar no seu ministério. Então, nós temos visto que os profetas, cada um já tem um nome específico
com a dificuldade que eles vão passar no seu chamado profético. Deus vai chamar Ezequiel, e a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel estava sentado junto com os cativos de Jerusalém, junto ao rio Quebar. De repente, Ezequiel teve visões. A visão é um espelho que reflete na sua frente, só que um espelho sobrenatural de Deus. Deus te tira do natural e te leva ao sobrenatural. Então, Ezequiel, quando já vai ter o chamado, ele já vai ter uma visão de Deus. Ezequiel vai ter visões, diz a palavra de Deus. E esteve a mão do Senhor sobre Ezequiel. E Ezequiel, ele vai contemplar nada menos, nada mais do que a própria glória de Deus em visão. Ezequiel vai ver fogo, animais. Ezequiel vai ver poder, majestade, glória. E Ezequiel vai ali ser convocado a esta missão. Todo chamado profético e todo aquele que se diz profeta, ele tem visões. E ele vai ter essas visões e vai relatar essas visões. E ele relatou esta visão. E ele vai dizer que vinha uma nuvem do norte. E a nuvem que vinha era de fogo. A aparência era de fogo. Deus nos quer que nós sejamos crentes fervorosos, crentes realmente de fogo, crentes que têm fervor, uma vida de oração fervorosa. Note, irmãos, que a nuvem era de fogo. Ele vê 4 animais. Ele vê um homem semelhante. Esse homem é Jesus Cristo. Ele vê águia, ele vê asas, ele vê diversas coisas nessa visão. E logo no capítulo 2, Deus vai chamar ele. E a palavra no capítulo 2 diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer que você se ponha de em pé. Aí você vai responder a mim, vai dizer: Luan, eu não tenho forças. Então receba o versículo 2 na sua vida. Então entrou em mim o Espírito quando falava, e me pôs em pé, e eu ouvi o que falava. Se você não tem forças para se levantar, o Espírito de Deus te levantará, para você ouvir a voz do Senhor dos Exércitos. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E estes filhos são de semblante duro, obstinados de coração. E eu te envio a eles, e assim você dirá. Ezequiel ia enfrentar um povo de um coração, um semblante duro, devido ao estado que eles estavam. Ou um povo de um coração obstinado, já entregue, já falido, sem esperança alguma. Então Deus vai requerer dele que ele escute a voz de Deus, escute o seu chamado e enfrente este povo ouvindo ou não, fazendo cara feia ou não, fazendo beiço, biquinho, não interessava para Deus. Deus queria que Ezequiel falasse as palavras para aquele povo que estava em Quebar. E Deus disse para ele: tu lhes dirás estas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Era um povo que não ia dar importância para o que Ezequiel estava profetizando, não ia dar ouvido à voz de Deus, à mensagem de Deus. Até mesmo Deus disse: se fosse em outro país que eu te enviasse,
Os outros povos ouviriam a tua mensagem e creriam, mas eles não. Eles são uma casa rebelde. Eles estão com o coração obstinado. O seu semblante está duro. No capítulo 3, Deus vai dar uma observação a Ezequiel e vai dizer: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia, irmãos, é uma palavra de origem árabe que significa torre de observação. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho te posto em cima da torre para observar quando o inimigo está vindo, mas também tenho te posto em cima da torre para que quando você vê o ímpio pecar, para que você, quando ver o ímpio praticar a maldade, você vai até este ímpio e fale para ele da sua maldade. E se esse ímpio se arrepender da sua maldade, das tuas mãos eu não vou requerer este sangue mais. Mas se tu, vendo o ímpio, não ir até ele e avisá-lo do seu caminho ímpio, da maldade que está praticando, das tuas mãos eu vou requerer este sangue. Se também ver o justo, a mesma coisa, eu vou requerer de ti, de cada um destes, porque eu te coloquei em um lugar alto para observar. E você, observando tudo o que está acontecendo, avise o que está acontecendo, avise o caminho que eles estão levando, avise sobre as coisas que eles estão praticando, fale a eles do arrependimento, oriente eles a se arrependerem, quer ouçam, quer deixam de ouvir, fale para eles, para que eu não requeira de ti o sangue de cada um. Deus vai chamar Ezequiel para este compromisso. Ezequiel vai ter o cabelo cortado por causa dos pecados de Israel. Deus manda ele fazer o pão dele das próprias fezes. E Ezequiel vai dizer: Senhor, até hoje eu não comi nenhuma coisa contaminada. Então Deus manda ele pegar as fezes dos animais, para que ele faça brasa das fezes dos animais, brasa, igual carvão, e ali ele prepara o seu pão para comer em cima das brasas. E que ele comesse aquele pão imundo que representava os pecados de Israel. Ezequiel dormiu para um lado 365 dias de um lado só, para ali simbolizar o tempo que Israel se distanciou de Deus. Às vezes eu me pergunto se eu realmente sou um profeta, olhando para as dificuldades que esses profetas passaram, olhando para o que eles tiveram, o preço que tiveram que pagar para levar o chamado de Deus. Tiveram que punir neles aquilo que Israel estava praticando. Então Deus vai chamar Israel, porque Israel havia se entregado e perdido a esperança na Babilônia. Irmão, imagina um povo que saiu da sua casa, do seu lar, dos seus costumes, das suas tradições, do seu culto a Deus, do templo de Deus, da sua rotina, modo e maneira de viver, ser levado cativo e ali passar anos e anos e anos com a promessa de Jeremias que Deus ia restituir e nada acontecer, nada se manifestar. Aquele povo já estava sem esperança. Já diz um ditado que muitos dizem: a esperança é a última que morre. E a esperança deles havia morrido, a esperança deles havia falida. Eles estavam sem esperança de retorno à sua casa, de retorno ao seu lar. Por isso Deus vai levantar Ezequiel,
na Babilônia ali e vai levantá-lo para profetizar, vai levantá-lo para comunicar a mensagem de Deus àquele povo. Ezequiel passou toda a sua vida na Babilônia, mas pregou ali e profetizou ali o retorno daquele povo a Jerusalém. Mesmo que aquele povo não cresce, mesmo que aquele povo não acreditasse nos feitos que Deus iria fazer, então Deus vai levar ele em uma visão. Eu pulei, irmãos, por causa do horário. Então Deus vai levar ele em uma visão, e a palavra de Deus vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Mão aqui é uma mão aberta. Mão, ela representa poder, direção e meios. Mão te guia, mão te leva, mão tem força, tem poder. Então Deus veio, colocou a mão dele sobre Ezequiel e levou Ezequiel a um vale. E este vale estava cheio de ossos. E fez Ezequiel andar no meio dos ossos. Imagine a cena comigo, irmãos. Deus te levar em espírito. Deus pegar o seu espírito e te levar em uma visão, algo sobrenatural. E você vai ver aquela visão. E aquela visão não é a visão da glória de Deus que ele viu no início. Não é a visão do poder, mas é uma visão terrível. É uma visão escura. É uma visão negra, macabra, de ossos sobre ossos. Um vale repleto de inúmeros ossos. E Deus fez Ezequiel andar nesses ossos. Já dizia Davi nos Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, pois ali tu estás. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está no vale com você. Deus está no vale com você. Independente de quantos ossos você está vendo, independente de quantas vidas você está vendo que estão deixando de vir à igreja, que estão deixando de cultuar a Deus, que estão com medo disso, com medo daquilo, Deus te colocou no meio do vale para profetizar. Deus te levantou para profetizar. Aleluia! Aleluia! E a visão era numerosa, era um exército inteiro abatido, derrotado pelo inimigo, com sua vida ceifada, com a morte chegada, haviam perdido a batalha. Como o irmão aqui disse, o pastor esse disse, eu não sei o que está acontecendo, mas é isso que está acontecendo. O teu irmão morreu na fé. O teu irmão foi abatido com a pandemia. A pandemia abateu o teu irmão. Se a pandemia não abateu o teu irmão, as dificuldades que a pandemia trouxe abateu o teu irmão. Você não sabe se o seu irmão talvez possa ter ficado desempregado. Você não sabe se o seu irmão talvez ficou doente, contraiu o vírus e deixou de acreditar em Deus. Você não sabe como estava o seu irmão antes da pandemia, se estava fraco e na pandemia ele enfraqueceu totalmente. Você não faz ideia do que esta pandemia causou na minha vida, na sua vida e na vida daquele irmão que estava ao seu lado assentado.
a pandemia mostrou o coração de muitos e o caráter de muitos, e aonde o seu coração estava plantado, ou aonde estava o tesouro e o seu coração ali preso. Mas tornando a mensagem, e vi, e eis que eram numerosos no vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimo. Os ossos estavam secos, frágeis. Estavam sequíssimos, sem nada, sem nutriente, sem cálcio, sem nada. Talvez o teu irmão que parou da fé esteja assim, com os ossos sequíssimos, que não consegue nem mais caminhar. O irmão evangelista Elias Matos, esses dias aqui pregando, semana passada, ele disse que viu em uma visão ou em espírito, uma revelação, alguém entrando numa cadeira de rodas, irmãos, e era um jovem que eu convidei para vir à igreja. Mas você não sabe se o irmão tem ou não tem poder, ou não tem forças, não tem força nos ossos, porque o osso é força, mas esses ossos estavam sequíssimos. Você não sabe qual é a dificuldade do teu irmão de chegar à casa de Deus. Segura, irmãos, nós vamos profetizar essa noite, nós vamos profetizar em nome de Jesus. Eram sequíssimos, e disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Porque Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Porque talvez para mim e para você, na nossa visão, no nosso olhar, nós não acredite mais que Deus possa fazer algo por aquela pessoa, por aquele parente, por aquele vizinho. Talvez se Deus nos levasse em uma visão, perguntasse para mim: Luan, o que tu acha? Eu ia dizer: Senhor, não tem mais o que fazer. Não tem, não dá. Aquele vizinho não tem como. O meu filho não tem como. A minha esposa, o meu marido, o meu tio, a minha tia, os meus parentes, não tem como. Ali no serviço onde eu trabalho, não tem como. Mas Ezequiel, ele vai deixar ao Deus da visão falar, e ele diz: Senhor, tu sabes, tu conheces estes ossos, tu conheces Israel, tu conheces a visão que o Senhor está me dando, tu sabes. Então me disse: profetiza a estes ossos. Profetizar é uma inspiração que vem na nossa alma, é um fervor quente que desce, é um rolo do céu que paira sobre nós, é um rolinho que comemos com as palavras de Deus para comunicar. Profetizar é a inspiração divina pela qual o Senhor chegava antigamente no Antigo Testamento às pessoas, através de profecia, através do profeta. Então Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve com atenção a palavra do Senhor. Ouve com obediência a palavra de Deus. Quando Ezequiel falar, quando o zunido ecoar naquele vale, quando a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a mensagem de Deus, o decreto acontecer, quando os ossos ouvir a profecia,
ouvir a voz de Deus, eles irão obedecer. Aleluias, aleluias. Então me disse: profetiza, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Eu creio que a palavra que eu prego, ela não está limitada somente a este templo, mas ela está limitada àquele meu irmão que ficou. Não está limitada a este templo, mas ela também alcança aquele meu irmão que ficou em casa, aquele que meu irmão que ficou no lar dele lá, abatido, caído, angustiado, aflito, até mesmo depressivo. Ele não sabe o que eu estou pregando, mas esta noite Deus me disse: profetiza a ele, profetiza a este vale, profetiza desta visão que você está tendo. E eu porei de volta osso com osso, eu porei de volta, aleluia, pele, carne e vida. E Ezequiel olhou aquela visão, e viu os nervos crescerem, e viu a carne, e viu o que Deus fez. E Deus disse: profetiza o Espírito, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Venha dos quatro cantos, ó Espírito, venha dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre o lar do meu irmão, e assopra sobre a família do meu irmão, e assopra sobre cada jovem, sobre cada ancião, sobre cada obreiro, sobre cada um que ficou caído nesta pandemia. Deus de poder e graça, aleluia, aleluia, aleluia. E eu profetizei como ele me deu a ordem. E então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande, em extremos. Você crê comigo, irmãos? Diga amém. Você crê comigo, irmãos? Diga amém. Você crê comigo, irmãos, que Deus está levantando o que está caído, que Deus está restituindo aquele que estava sequíssimo, no vale, abatido, seco. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, sopra o teu Espírito de vida neles, porque a tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra é vida, Pai. Assim como Lázaro era para a sua glória, vá de encontro ao sepulcro de cada um e retira a pedra. E chame pelo nome Lázaro. Lázaro, venha para fora. Oh Deus, oh Deus.
profetizei, eu comuniquei a mensagem de Deus. Naquela visão, eu ouvi ruído, eu ouvi ossos, eu vi pele, eu vi Deus fazer algo sobrenatural. Quando Deus me pegou com a sua mão forte e me levou ao vale e me fez andar, e me fez aquela pergunta, aleluias, eu disse: tu sabes. E se Deus sabe aqui esta noite, Deus vai te usar. Deus vai te usar para profetizar. Deus vai te usar na tua oração na madrugada, na tua oração da manhã, na tua oração no meio-dia, na tua oração da tarde. E quando você ali vai estar orando, Deus vai te levar a uma profecia, vai te levar o nome de alguém na sua boca, nos seus lábios, e ali você vai profetizar o Espírito. Aquele irmão que está caído, aquele irmão que está sequíssimo, sem esperança, abatido, quando você estiver indo para o serviço, Deus vai fazer você profetizar. Quando você estiver voltando do serviço, Deus vai fazer você profetizar. Quando você estiver lavando a louça, escutando louvor, em meio às lágrimas, Deus vai te fazer profetizar. Profetizar para o seu irmão, profetizar na sua casa, profetizar na sua família, profetizar que você e a sua casa servirão a Deus. Profetizar esperança, profetizar fé, profetizar novamente o amor, novamente a paz, novamente a paciência, novamente os frutos do Espírito Santo, novamente uma vida a Deus santa. Profetizar que você vai ser um homem de Deus, que você vai ser uma mulher de Deus, que você vai ser um jovem de Deus, um profeta de Deus, uma atalaia de Deus. Profetizar. Porque cessando-se as profecias, a casa entra em rebeldia. Cessando-se profecias e não havendo profetas, o pecado começa a entrar. A frieza começa a entrar, a lascívia começa a entrar, o adultério começa a entrar, a fornicação começa a entrar, a corrupção começa a entrar, a apostasia, que é o abandono, a infidelidade, começa a entrar. As doutrinas de Jezabel começam a se disseminar na igreja. Cessando-se os profetas, cessando-se as profecias, e não havendo quem fale, porque é um dom. Aquele que profetiza é um dom. Está escrito em Romanos, é um dom. Aquele que profetiza, profetiza para a igreja, para a edificação da igreja. E se não há edificação na igreja, há desconstrução de tudo aquilo que foi deixado, há abandono da doutrina, há abandono de preceitos, há rebeldia, há desobediência. Não há mais temor, não há mais respeito, não há mais obediência pelos marcos que foram deixados pelos antigos. Não há mais respeito pelos anciões, não há mais respeito pelos pastores. Eu vou e tenho falado para os jovens, independente da pandemia, homem é do lado de cá, mulher é do lado de cá.
Jovem que namora, você ainda não é casado. O teu varão que está se comprometendo do lado de cá, e você do lado de cá, e você do lado de lá, sem tocagem, sem tocar, sem se abraçar, cada um no seu canto, cessando-se profecia. É isso que acontece, irmãos. Você vem no culto e vê tudo virado ao avesso, porque os profetas se cessaram. Mas esta noite, aquele que tem o dom de profecia, Deus está te dizendo: deixa eu te usar, deixa eu usar a tua boca para profetizar, deixa eu usar a tua vida para falar. Porque a profecia, quando ela vem, quando ela é entregue, ela gera temor na igreja. E o temor do Senhor gera obediência. E a obediência nos leva à salvação. Vou encerrar, irmãos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram. Israel está dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortado. Israel diz em seu coração, Israel está dizendo aqui em seu coração: foi-se a esperança, nós fomos cortados da videira. Mas nesta noite, zambujeiro brabo vai ser tirado e vai ser enxertado novamente na oliveira. Aquele que perdeu a esperança, nós vamos profetizar aqui, irmãos. Aquele que perdeu a esperança vai tornar a ter esperança no poderoso Deus de Israel. Aquele que se via sequíssimo vai jorrar uma fonte nele para a vida eterna e vai inundar os seus lagares, vai inundar a sua vida. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé, aleluia. Se coloque de pé. Deus vai te levar a este momento, a alguém. Deus vai te fazer você lembrar de alguém neste momento, porque quer que você profetize, mesmo em pouca quantidade aos olhos humanos. Mas Ezequiel era um, mas a mão de Deus estava lá. Deus estava lá. A mão de Deus guiou ele nos ossos, no vale. E ele profetizou segundo a ordem de Deus. E Deus ergueu novamente aquele exército que estava seco. Deu novamente vida, deu novamente fôlego, deu novamente esperança para aquela nação. E aquela nação retornou a Israel, retornou a glória do segundo templo, retornou à sua casa. Então neste momento, irmão, ore por alguém. Eu vou levantar aqui a voz em oração, e eu peço para que você ore por alguém. Chore, se ajoelhe. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento a tua igreja, Senhor, aqui está, Pai. Os teus santos aqui estão, Senhor, a tua noiva eleita. Sacerdotes aqui estão, Senhor. Profetas aqui estão, Pai. Diante da tua palavra, Senhor, diante da tua mensagem, da tua comunicação, Pai, do teu decreto, Senhor. Esta noite aqui, Pai, profetizamos, Senhor, segundo a tua ordem, Senhor. Profetizamos, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, vá de encontro, Senhor, ao lar deste irmão, ao lar desta irmã, ao lar, Senhor, desta família, Senhor, que perdeu a esperança, Pai, que perdeu a fé, Senhor,
que perdeu, Senhor, ali, Senhor, as armaduras de Deus, que está ali, Senhor, aflito, abatido, que ali foi atingido, Pai, pelo maligno, Senhor, ali entrando, Pai, com esperança, Senhor, ali entrando, Senhor, renovando, restituindo, trazendo novamente, Senhor, ao exército de Deus. Profetizamos, Senhor, a vida, Pai. Profetizamos a vida, Senhor. Profetizamos a vida, Pai. Porque a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é vida, Pai. Profetizamos, Senhor, novamente a esperança. E aquele que foi cortado, a restituição à videira. Profetizamos, Senhor, que este irmão, esta irmã volte aos teus caminhos. Volte a andar na porta estreita. Volte, Senhor, a se esforçar para entrar no céu. Volte a santificar. Volte a ter uma vida de purificação. Volte, Senhor, amado, a Ti. Volte a Ti, Senhor. Volte a Ti, Senhor. Volte, Senhor, a Ti. Oh Deus, oh Deus, meu Deus. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, os Teus servos. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Aviva, Senhor, o Teu povo. Aviva, Senhor, esta nação. Aviva este bairro. Aviva, Senhor. Aviva. Torna a dar vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, nós decretamos e profetizamos a vida